Salve, rapaziada, Radak trazendo mais um vídeo. Hoje vou trazer mais uma entrevista, velho. Tô aqui com a Bruna Noiken, o Sora aí, mano. Muito obrigado por aceitar a entrevista com nós, e Sora? De nada. Ao Beto, que também tá aí na cal, velho. Vamos lá começar com essa pergunta então, velho. Arrumar umas perguntas da hora aqui, velho. Vai, primeiro. Qual foi os motivos que levou você a criar um fórum separado que o fórum oficial do Naruto Online? Os motivos foram porque, teoricamente, o fórum oficial devia servir para o bem da comunidade e dos jogadores. Os jogadores terem um espaço para eles buscarem melhorias para o jogo, para reclamarem e para interagirem entre si, enfim. E como, ao meu ver, o fórum oficial há muito tempo deixou de cumprir esse propósito, então eu tive a ideia de criar um outro fórum à parte, que não é oficial, que eu já deixei isso bem claro várias vezes, que é um fórum feito por jogadores para jogadores e que é muito melhor que o fórum oficial. Certo. Simples assim. Bora pra próxima. Deixa eu fazer uma pra você agora. Você acha que seu fórum pode ter uma relevância ainda maior do que ele já tem hoje dentro do Naruto Online? Sim, eu acho que sim, é porque isso é uma coisa com o tempo. Desde quando eu tive a ideia de assim, criar um fórum, eu já sabia que eu não ia ter um acesso tão grande no início, sabe? Eu já estava com isso em mente e isso ficou bem claro para mim. O que acontece é porque quando eu lancei o fórum, eu tive um acesso das pessoas e um feedback além do que eu esperava. Na primeira semana, eu achei que eu fosse ter, sério mesmo, uns 30 acessos, 100 no máximo. E na primeira semana eu tive 300 registros. Então, Caramba, assim, então foi bem mais isso positivo do que você esperava, então, né? foi muito mais positivo. E até então o feedback do pessoal tem sido muito positivo e os elogios e tudo tem sido muito bom. Muito assim, animador. Ah, entendi. Deixa eu fazer uma próxima aqui, então. O que você acha que você poderia trazer no fórum, assim, de eventos pra galera tentar interagir e dar uma animada de participar ainda mais do seu fórum? Em relação a eventos, tipo, eu não tenho a mesma, como é que eu posso falar, as mesmas ferramentas que os moderadores têm no fórum oficial, porque quer queira ou não, o fórum oficial é, entre aspas, tipo, tem um suporte direto da empresa, o que não é o meu caso. Então, assim, por exemplo, eu não posso fazer um evento, gente, a empresa vai mandar cupons a vocês, aos ganhadores, tipo, eu não posso fazer isso. Dentro do meu fórum, o que eu tento fazer? Eu tento dar abertura para que os jogadores tenham mais interação e que outras pessoas possam usar o fórum para eventos próprios, que é justamente o que está havendo essa semana. Tá tendo sorteio de Assim Lingualt no fórum essa semana, que está sendo promovido por um outro youtuber. E como no fórum tem um espaço para criadores de conteúdo, então ele falou comigo e não teve problema algum dele utilizar o espaço para divulgar o trabalho dele e fazer esse evento no fórum, entendeu? Entendi. Então, no caso dos eventos, você conta com a ajuda tanto de youtubers quanto de próprios jogadores do Naruto para tentar trazer alguma coisa de nova pra galera, né, no caso. Isso, como eu disse, o YouTube ele quis fazer esse evento, que é por conta dele, deixando bem claro, é assim por conta dele, e eu apenas cedi o espaço para ele fazer o evento. Eu tenho sim planos de fazer alguns eventos com premiações do site, entendeu? Vão ter mais algumas novidades no site, onde o jogador ele vai poder ganhar alguns prêmios do site, de customização do site. Entendi. Entendeu? É basicamente isso. E sobre as atualizações que irão vir pro jogo, o que você acha que poderá vir? Sim. Eu não recebo de forma prévia, porque são 4 moderadores. Uhum. A minha função, desde maio do ano passado, é tomar conta do atendimento da página do Facebook. Eu não sou moderador responsável por repassar o feedback dos eventos, das notas, de tudo. Tipo, eu não sou. Então, assim, eu não recebo de forma prévia o que vem ou não. Então, fica complicado para eu falar isso, só que é complicado falar nesse assunto, porque essa questão de eventos, atualizações, suporte, isso envolve várias outras questões que a comunidade acho que está cansada de saber como tá.
Tipo, a Sobre galera tá o- cobrando muito evento novo, né, mano? Que o jogo tá muito na mesmice. Tipo, Mas tem o jogo, muita ó, coisa chegando nova no NA, no alemão, e o BR tá ficando muito pra trás. Eu acho que é isso que a galera tá mais cobrando da Oasis, é isso. sim, Na minha opinião, né, no caso. sim, mas ó, inclusive, quando eu voltei em maio, porque pra quem não sabe, eu tô na equipe do jogo desde junho, julho de 2016. Eu parei em janeiro de 2017, que eu parei com o jogo, e voltei agora em maio desse ano. Sei. E assim, gente, até quando eu voltei, eu falei algumas coisas que eu realmente não assim vivia, só que depois de refletir muito, se você for parar pra pensar, nunca houve uma melhora. Sempre é um ciclo. E que ciclo é esse? Os jogadores reclamam, ok. Os jogadores reclamam muito, ok. Os jogadores pegam tochas, ok. Os jogadores começam a parar de jogar em massa, vender conta e reclamar muito, ok. Daí a empresa lança uma esmola. Aí o pessoal se cala, se contenta com isso. Inclusive, teve uma frase que eu falei, acho que foi em julho, quando vazaram algumas conversas minhas, foi de que o jogo estava na assim, melhor fase, porque eu comparei o jogo com o que eu jogava em 2016. Para ter noção, em 2016 a gente passou tipo 4 ou 5 meses com uma atualização. E quando eu voltei e vi as novidades, eu pensei, nossa, mas tipo, o jogo tá na sua melhor fase. Só que tipo, eu não me toquei que se eu compro uma coisa e o atendente me dá metade do troco que é para eu receber, eu não tenho que pensar, caramba, mas pelo menos ele me deu a metade do troco. Não, sabe? Isso não existe. E tipo, é basicamente isso. Eu acho que os jogadores se contentam com muito pouco. E se eles tivessem noção do poder que tem, do que eles podem conseguir juntos, em uma semana vinha até a 7.0, 8.0, 10.0, o que fosse. Só que o pessoal se contenta muito com essas esmolas que dão a vocês de tempos em tempos para meio que calar a boca de vocês por um tempo. E vocês acabam deixando de conseguir melhorias e um progresso contínuo, que era o que deveria acontecer, para se contentar com, tipo, petiscos para irem calando a boca de vocês. Entendi. É tipo dar um esmola pra um mendigo, né? Isso. Tipo assim, um Bolsa Família. Ó, toma aí o Bolsa Família. Pronto, cala tua boca. Me Entendeu? deixa em paz. É basicamente isso. E sobre tretas ou intrigas com outros moderadores, o que você tem a dizer? Moço, assim, se esse vídeo era só 15 minutos com essa pergunta, Vai pra 1 hora. ó, beleza, vamos lá. Quando eu voltei em maio, eu já voltei tendo um feedback da situação, que era papel da moderação supervisionar os tutores. E quando eu voltei, eu me deparei com casos de tutor que estava off há 2, 3 semanas e os moderadores não sabiam. Chegou um momento que eu havia pedido uma lista dos atuais tutores para saber quem fazia parte da equipe. Essa lista não existia, porque eles não tinham controle. Tinha tutor que tinha vendido a conta, que não estava mais jogando, e o cara tava na conta que era desse tutor falando merda no chat mundo, e o cara com a tag lá tutor, e ninguém dava conta disso. Sabe? Tinha tutor mandando um relatório com uma assim, receita de miojo, e ninguém dava conta disso, porque ninguém lia os relatórios. Então, assim, se coloquem no meu lugar. Como é que eu poderia reagir diante de uma situação dessa? Tanto que quando vazaram as minhas conversas, em julho, vazaram algumas conversas minhas, falando, nossa senhora, mas você tá tentando puxar o tapete dos outros. Não é que eu tô tentando puxar o tapete, nem que eu tentei puxar o tapete de ninguém. Eu só acho que os outros moderadores, enfim, são a desgraça pro jogo, e que a permanência deles na equipe contribui para tudo que for de pior para os jogadores e para a comunidade. Então, assim, minha treta, eu não os conheço pessoalmente. Tive o desprazer de ser chefe de um deles em 2016, quando ele foi recrutado para tutoria. Inclusive, eu queria mandar ele embora. Só que na época a gente estava quase sem tutor. E o meu chefe pegou e falou, Sora, a gente tá quase sem tutor. Se tu mandar ele embora, se daí a gente vai ficar sem ninguém. Então deixa ele aí por enquanto, pelo menos ele tá fazendo alguma coisa. Sendo que, tipo, eu falei ao meu chefe, mas ele não sabe escrever,
ele é responsável, ele não entrega nada no prazo, enfim. Acabou que eu saí, tipo, a criatura ficou, e por falta de gente mesmo, os ADMs tiveram que ir colocando qualquer pessoa. Então você acha que, tipo, muito das coisas que acontecem no Naruto é culpa dos moderadores? Sim, porque o papel da moderação, qual é? Repassar o feedback da comunidade. Por quê? Gente, os ADMs não jogam o jogo. Eles não jogam, eles não têm a mínima noção dos sistemas. Por várias vezes a gente tem que explicar uma coisa básica. Tipo assim, já teve vezes que eu repassei caso de bug do jogador com os polimentos. E o pessoal não sabia o que eram os polimentos e como funcionava o sistema de polimento. Tipo, e você tem que ficar 1 a 2 horas explicando pro cara, tipo, como funciona, por que o jogador está reclamando e como o cara tem que agir pra, tipo assim, reaver aquilo, sabe? Então, assim, eles não jogam. Quem joga é a gente. Tipo, Então, a eles gente... estão um pouco se fudendo pro jogo e só quer arrecadar o dinheiro mesmo, né? Tipo assim, eu vou... Tipo, como é que eu posso falar isso? Olhem pra... Tipo assim, eu acho que tipo, a comunidade precisa começar a dar nome aos bois. O que cada um faz. Tem um que literalmente é responsável, entre aspas, por repassar o feedback dos jogadores. Eu acho que para isso você precisa estar ativamente no fórum, porque quer queira ou não, o fórum deveria ser o local principal onde os jogadores falam sobre o jogo e o que eles acham e assim o que eles querem, concordam? Certo. Pronto. E você pode ver lá no histórico. Você vai ver a participação 0 dessa criatura. O outro é responsável por postar um tópico no fórum a cada 2, 3 semanas. O outro é responsável, teoricamente, por tomar conta do fórum, sendo que você só vê essa pessoa lá quando tem alguém reclamando muito, ou quando citam algum amigo dele, algum parceiro dele, compassa, enfim. Porque, caso contrário, você não vê essa criatura lá. A menos que, por exemplo, tem um barraco essa semana, uma briga. E os jogadores pegam muito em cima disso. Daí eles se fazem presente, eles, entre aspas, porque alguns não fazem nem essa questão disso, se fazem presentes por 2 ou 3 dias para mostrar que estão fazendo alguma coisa. De resto, quando tem alguém reclamando, que era para o moderador chegar lá e dar o feedback e assumir uma postura, ele manda o tutor como escudo humano. Tipo, vai lá e leva chumbo por mim, quando o papel do tutor não é esse. E tem muito tutor que é refém da assim, situação. E eu falo isso porque os tutores atualmente estão, tipo, desde novembro. Vazaram prints, inclusive, que quando eu lancei o meu fórum oficial, os tutores foram ameaçados. Tipo assim, ó, se você entrar no fórum do Sora, você vai ser demitido. O que já falou disso com os EDMs sobre isso? Mas a atual administração do jogo, ela é inútil em relação a isso. Como eu já disse, os jogadores não têm noção da força que eles têm, do poder que eles têm. Entendeu? Que vocês poderiam exigir muito mais coisa e vocês não exigem, e eu falo no geral, porque são acomodados, entendeu? Vocês não têm noção do poder que tem. Vocês acham que não vamos fazer isso porque não vai dar em nada, não vou... E não é verdade. Tipo, é que eu acho, minha opinião, né? É que os jogadores do Naruto Online, que se o pessoal unisse mesmo, fala assim, não, bora todo mundo parar de encaixar, que não vai ficar 15 dias sem encaixar porra nenhuma, pra ver se eles melhoram essa porra desse jogo. Mas só que um servidor para de caixar e vai mais 30, 40 servidores, os caras tudo caixando, aí não tem jeito, pô. Mas não é questão disso, tipo assim, claro que isso eu acho realmente difícil. Aqui, por exemplo, estavam passando por aí algumas semanas atrás, tipo assim, a imagem que o pessoal tava querendo fazer uma greve para ficar 4 horas off de uma segunda-feira, se eu não me engano, de 4 às 8, correto? Acho que foi isso mesmo. Pronto, onde não tem nenhum evento, onde o jogador que assim fizesse aquilo não ia perder nada. E quantas pessoas, tipo, batiam no peito para falar, não, a gente não vai fazer porque a gente não quer. E depois essas mesmas pessoas cobrando melhorias e na outra semana falando, nossa, e porque as notas estão ruins, porque não sei o que. Só nisso você já vê um reflexo. Acho que usa muito como desculpa essa questão da recarga. Mas, e isso que, tipo, e esse movimento que os jogadores fizeram foi a prova para mostrar que não é isso.
Que a questão é a má vontade e talvez, tipo, a inocência que os jogadores têm de achar que eles não têm tamanha força com algo tão relativamente simples. Cara, e muito jogador é muito infantil também, mano. Tem muito cara infantil nesse jogo, na moral mesmo. Vai da consciência de cada um. Tipo, eu acho assim, se eu não faço por onde uma coisa melhorar, então eu não vou reclamar quando a coisa estiver ruim, entendeu? É basicamente isso. Muita coisa do que eu faço e do que eu já fiz, não foi esperando algum resultado. Foi apenas pra, tipo, eu fiz o que eu pude. Pronto, entendeu? Certo. Se vai ter resultado, se vai... Velho, eu fiz o que eu pude e é isso aí, a minha parte tá feita. Lavo as minhas mãos. Quem vai fazer uma pergunta Bruna. agora? Vai, Bruna. É tu? Ele já fez um. Ah, já? Você normalmente conversa com os ADMs do jogo? E se sim, tipo, o que eles falam sobre o jogo, assim? Converso sim. No momento eu tenho uma chefe. Antigamente tinham mais, só que desde 2016 pra cá houve uma redução da equipe muito grande. E praticamente todos os dias, de domingo a quinta, eu falo com ela. E eu já repassei, tipo, várias coisas. Acho que tudo... É porque, assim, gente, a minha opinião sobre a equipe, o modo como as coisas estão, tipo, é tão pública que, sabe, mais uma vez, eu acho os outros moderadores uma desgraça pro jogo. A administração, eu acho que tá cagando e andando. A última coisa que passa pela cabeça dela é o que seria melhor para os jogadores. E eu já falei isso a ela, por isso que eu falo isso aqui sem medo pra vocês, mesmo sabendo que é pra vídeo, eu já falei que ela era uma pessoa que não devia estar à frente da, assim, equipe, que as decisões dela eram totalmente equivocadas, que não é uma pessoa que tem estrutura mental suficiente para lidar com isso. Então, é basicamente isso, eu não concordo. É uma pessoa que não joga, é uma pessoa que não dá ouvidos à comunidade. Então, assim, é basicamente isso. Certo. Deixa eu mudar o assunto. Agora acaba. Aqui eu vou perguntar sobre o seu fórum. Que no fórum oficial tem essas paradas aí de post aí que a galera posta e é excluído a cada 10 minutos, né? Isso. Então eu ia perguntar pra você qual é o seu grau de tolerância que você tem lá no seu fórum, no caso. Claro que se o cara chega lá pra te xingar, te humilhar e tal, você vai excluir o cara e vai banir o cara, óbvio, né? Mas de posts em relação ao Naruto mesmo, que eu vejo que no fórum oficial tem muito posts em relação ao Naruto que também são excluídos. Não, e o engraçado do fórum oficial, porque o fórum oficial é uma maquiagem. Por quê? O jogador que entra só uma, duas vezes no dia, vai lá e às vezes vê que tá tudo bem. Porque vários posts são apagados ao longo do dia. Vários jogadores são silenciados ao longo do dia. Então, pra você que entra uma vez ao dia, tipo assim, à noite, que você chega e tá e vai lá ver, você vê e pensa, caramba, eu ia reclamar sobre isso, só que eu não tô vendo mais ninguém reclamando, então, sabe? É basicamente isso. É uma, assim, ilusão. No meu fórum até hoje eu nunca precisei banir ninguém. Tipo, se o jogador... Eu não sou advogado da empresa, eu sou moderador. No meu fórum, eu não atuo como um representante da empresa. Eu atuo como o ADM do meu fórum. Como jogador, entendeu? Então, assim... Então, no caso... Qualquer pessoa tem a liberdade de falar o que quiser da empresa, sem, no caso, emitir a própria opinião, sem ser banido, no caso, né? Sim, porque, tipo assim, no fórum oficial, é só, assim, Jesus na causa. No meu fórum, se você faz um tópico reclamando sobre os eventos, postando os argumentos e falando que você tá insatisfeito, você não é banido, você é tipo, aplaudido, entendeu? Inclusive, vocês podem ver isso lá, porque, tipo, inclusive, no meu fórum, eu fiz uma área exclusiva só para debate dos eventos e das atualizações, entendeu? Uhum. Porque no fórum geral, tinha gente que tava dizendo, Sora, olha, porque no fórum aí, às vezes eu quero falar sobre algum evento e tal, e fica muito misturado com outros assuntos. Tinha como tu abrir um espaço só para isso? Eu falei, moço, sem problema nenhum, pronto, fui lá e abri. Porque, tipo, isso é outro diferencial. Se alguém quiser fazer alguma, tipo, implementar alguma coisa nova no fórum oficial, moço, é uma burocracia da moléstia. Tem que ir pro cara de não sei de onde, pra no cara de não sei de onde, pra fazer isso, pra fazer aquilo. No meu fórum não, velho. Eu quero mudar, vou lá e mudo e foda-se, sabe?
tipo, esse fórum não é eu não sou advogado da empresa, não é pra empresa, não é pra enaltecer o jogo. Não, esse fórum é pros jogadores. E se o jogador tiver insatisfeito, ele pode ir no meu fórum e expor a insatisfação dele. Certo. Simples assim. Então acho que é isso, né, velho? Muito obrigado, Sora, de novo. Valeu, Bruna, por ajudar. Valeu, Neken. Valeu. De nada. Então, E, Parabéns peraí. mais uma vez, mano. Inclusive, gente, visitem o fórum Konoha Eu Delivery. ia falar isso agora. Links na descrição aí, viu, Links gente? Isso. na descrição aí, mano. Pra quem Podem não conhece comparar. o fórum lá, velho. Podem comparar os tópicos do Konoha Delivery com os tópicos do fórum oficial. As notas de atualização são postadas todas as quartas pela manhã. No máximo 5 ou 10 minutos depois que saem no fórum oficial, sendo que são infinitamente melhores e mais completas, e isso vocês podem conferir. Então, por favor, Konoha Delivery, maior e melhor fórum feito por jogadores para jogadores. Certo. Então é isso, então. Valeu de novo, muito obrigado. Tamo junto. É nóis. De nada. Valeu, mano.